Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael. Para mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão, temos tudo sobre o Glorioso aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos de R$3, de R$5 e outros valores, mas com planos simbólicos, menos que uma coxinha por dia, R$3, R$5, você ajuda muito já o canal com esse valor mensal, ajudando aqui a manter a estrutura que a gente tem de computador, ring light, microfone, software, tudo mais, para vocês aqui todos os dias com muita notícia sobre o fogão. Dito isso, sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo. No Rio de Janeiro, acompanhando o Botafogo, e a reportagem dela dá conta de que o Arthur Jorge não fica para 2025 e que o Botafogo já está se preparando para buscar um novo treinador, né? O Al Rayyan chegou lá com aquele pequeno caminhão em notinhas verdes e, ao que tudo indica, está levando o Arthur Jorge. A matéria está lá no nosso site espn.com.br, só para a gente colocar aqui alguns pontos que são importantes para a gente começar esse debate. O Botafogo diz que não gostou da postura do Arthur a partir do momento em que ele recebe a proposta, seja por declarações dando conta de que talvez a sequência do trabalho não viesse, seja por outros motivos internos, mas o Botafogo diz que não gostou da postura do treinador. Foi um trabalho extremamente vitorioso, a gente sabe tudo que o Botafogo construiu na última temporada, mas a torcida também está, nesse momento, passionalmente, emocionalmente, triste com essa decisão, embora não seja ainda oficial, Pascoal. Eu entendo a decisão de um profissional quando ela é financeira, mas a minha visão é que o futebol brasileiro, como centro para se trabalhar, para se competir, para se crescer profissionalmente, ele é um técnico jovem, ainda é um lugar mais vistoso e interessante do que É tudo muito interessante, porque se você pegar 3 treinadores vitoriosos, 3 treinadores com bons trabalhos no futebol brasileiro... Só o Abel ficou, né? Não, o JJ é o primeiro deles. Luiz Castro no Botafogo. E agora, eles não perduraram. Né? Eles não ficaram para ver o que ia acontecer. Não à toa, o Abel tem todo esse apoio do Palmeiras, todo esse apoio da presidente do Palmeiras, e até a presidente do Palmeiras já abriu de novo a conversa com ele para estender o contrato dele até o final do mandato dela, daqui a 3 anos. Então, é o que ela deseja. O Abel foi procurado, inclusive agora, né, por uma equipe portuguesa, mas que não pagava metade do que ele ganha no Palmeiras. Aí também não tem condição. Agora, o clube é do Catar. Você sabe que esses clubes eles têm uma facilidade muito grande, porque se o Sheik tiver duro, com 100 milhões de euros na conta, duro, ele bota o dedo no chão, vai, outro poço de petróleo, paga lá o salário dele lá com o pocinho de petróleo aqui. E não dá, o John Textor, mesmo com toda a fortuna dele, porque o John Textor é um cara que tem uma fortuna espetacular, ele não consegue competir com um Sheik do Catar. Não tem como competir. Não, até porque o Botafogo está levando muito em conta a premiação, né? A bonificação que foi recebida pelo Arthur e pela comissão técnica de mais de 17 milhões. Então, eles esperavam que isso fosse servir também, Eugênio, como um ponto para que se estruturasse uma continuidade de trabalho. Não tem apego. O cara é profissional. Ele recebeu uma proposta, veio aqui, cumpriu o trabalho dele com excelência. 2 milhões de euros. Agora tem outra proposta, ele vai seguir a vida dele para onde ele acha que é melhor. Como fez o próprio Luiz Castro, quando estava lá e o Botafogo o trouxe para cá. Vamos lembrar que ele estava trabalhando lá no Oriente Médio. Agora eu não lembro qual exatamente o clube. E quando saiu do Botafogo para voltar. Voltou para lá. Então, são profissionais do futebol. Sim. Eles entendem o que é melhor para eles naquele momento. E tá aí, por exemplo, a decisão do Jorge Jesus de sair do Flamengo foi naquele momento muito polêmica, mas até hoje é uma parte da torcida do Flamengo que sonha com a volta do Jorge Jesus. Isso é mercado também. Será que a torcida do Botafogo sonha em algum lugar com a volta do Luiz Castro? Ele está livre no mercado. Não, pela maneira como ele saiu e pelo que aconteceu depois da saída dele. Porque não ganhou, né? Mas daqui a 2 anos, pode ser que essa torcida sonhe com a volta do Arthur Jorge. O que foi até o final. Eu acho que aí está a grande diferença. O Arthur Jorge foi até o final do trabalho e entregou 2 títulos históricos para o Botafogo. Ele cumpriu o papel dele. Acabou a temporada, não foi no meio do ano, acabou a temporada, agora o Botafogo tem totais condições de trabalhar no mercado para encontrar um substituto para ele, com tranquilidade, e iniciar a temporada do zero.
Ele não largou no meio do campeonato e deixou o clube à deriva. Agora, tem outra questão por trás disso tudo, né? A gente está falando do Abel Ferreira, que ficou no Palmeiras. Ele encontrou no Palmeiras um ambiente, uma estrutura, uma condição econômica que lhe interessou. E os títulos. E a idolatria da torcida. Tudo isso, para ele, foi interessante ficar. Ele está no Palmeiras, que tem uma categoria de base sensacional, que ele sabe fazer a transição de jogadores, que ele tem a opinião dele sendo levada em conta em todas as contratações. Há um ambiente de trabalho que, para ele, é interessante. Então, ele vai ficando. E, é claro, o salário é muito bom. Sim. O Palmeiras paga ele, você vê, mais do que alguns clubes importantes. O clube mais do que a Europa pagaria. Se reporta aqui, o Pascoal é o Sport. O clube nível médio na Europa não paga o que ele paga. Mas o Luiz Castro não tem isso. Tudo bem, o salário eu sei que não, mas o Luiz Castro não, perdão. O Arthur Jorge, ele não tem isso no Botafogo, assim, uma equipe bem formada, talvez as incertezas de saída. Por enquanto só saíram o Marçal, Tietê e o Pablo, que voltou de empréstimo para o Flamengo. Tá saindo, o Almada já é uma certeza, mas ainda não foi. Não sabe o que vai Luiz acontecer. Henrique não sabe, o Adrielson também vai para a Europa. Então, assim, agora foram 3, mas já tem 5, 6 com gatito, se a gente contar, né? Quando terminou a Libertadores da América, pesado, Pascoal? Quando terminou a Libertadores, a gente assim, numa primeira vista, falava em saída de 8, 9 jogadores. Né? Inclusive, o Barbosa sai do vestiário depois do jogo da conquista e diz o seguinte: pô, há uma felicidade enorme de ser campeão, mas eu não sei se esse vestiário estará no próximo ano. Tem muita gente que vai nos abandonar. Já sabia ali internamente disso. E até mesmo ele, o Barbosa, não deu segurança de seguir no Botafogo. Né? A gente não sabe como isso vai seguir. O caso dele é o seguinte: eu não acho que ele sai pelas portas do fundo. Não, também acho que não. Não, é a minha visão. Eu sei que o torcedor do Botafogo... Está chateado e tem direito. Pode pensar dessa forma. Como não? Foi campeão aqui, a gente deu tudo para ele e tal, e foi embora. Pode imaginar. Mas ele também deu tudo para o Botafogo. Né? É a contrapartida. É a contrapartida. Por isso que em Portugal diz que a estrada de duas mãos é iribiri. É a estrada que vai e a estrada que volta. Exato. É exatamente isso. A estrada que vai e a estrada que volta. Funciona dessa forma. Tem multa no contrato? 2 milhões de euros. Os árabes vão pagar, o pessoal do Catar vai pagar os 2 milhões de euros para liberar o treinador. O Botafogo tem que pensar num treinador, e o Botafogo pensou no treinador que contemplasse o que o elenco tinha para a vinda do Arthur. Né? Um treinador que botasse o time para jogar com um padrão de jogo ofensivo, com transição rápida do meio campo para frente. E as peças que ele recebe, só em 2 jogadores, são uns 50 milhões de euros. Em 2 jogadores, 50 milhões de euros, hoje são 300 milhões de reais, vai a 6 pau, só para dizer, porque dá mais de 100, não vou ficar fazendo muita conta, dá 300 milhões de euros, perfeito? Sim. Uma conta rasa, né? E aí, o nível de investimento do Textor para a próxima temporada vai atingir esse valor? É o que ninguém sabe. Porque ele disse que aportaria um dinheiro maior para ser campeão em 2024 pela perda de 2023. Sim. 2023 então, pesou muito para que esse investimento fosse feito dessa maneira. E ele fez todo esse investimento do time titular. Mas tem um super mundial. Eu acho que, assim, por mais que ele não vai investir da mesma maneira, a chance dele montar um time competitivo ou de tentar isso, porque tem todo o encaixe, toda a questão agora com o novo treinador, é grande, porque ele não vai querer fazer feio no super mundial. Uma certeza a gente tem, vai ter que contratar um novo treinador. Você tá lá com o Alessandro Brito, head scout do Botafogo. Você é para onde uma hora dessa, Eugênio? É difícil. Ele normalmente vai para Portugal. É só você olhar. Luiz Castro, Bruno Lage e agora o Arthur Jorge. Ele vai para Portugal. Ele vai, quem é o técnico aí do Braga? O Braga é sempre um time que revela os técnicos lá. Vai ver lá quem é o técnico do Braga, se ele aceita vir, ou algum outro que ele considere interessante. O fato é que ele já deveria, ou se já não começou, ter iniciado esse processo. A informação da Beta é que já está se preparando para isso. Não sei exatamente o que isso significa. Quando perde lá para o Pachuca, que termina o jogo, que o Arthur Jorge já desconversa sobre ficar, ali ele já devia, opa, vem cá. Aí já deu a letra. Quem é o próximo da fila? Vamos procurar aqui. Não pode perder tempo nisso. Então, imagino que ele já esteja se movimentando para buscar. E quanto a técnico ficar ou não, eu acho que é um trabalho de casa do futebol brasileiro. Você precisa melhorar o calendário, você precisa melhorar as condições de trabalho, os estádios, você precisa melhorar a visibilidade do futebol brasileiro no exterior. Tudo isso para você conseguir
manter esses profissionais que aproveitam o Brasil como trampolim. Né? Então, o Arthur Jorge sai de Portugal pouco valorizado, se valoriza aqui. O Jorge Jesus já era muito conhecido em Portugal, mas estava em baixa. Vem aqui, se valoriza, trampolim. Então, mas é um trampolim financeiro, né? Porque, assim, não sei se a expectativa deles é voltar para a Europa, para o grande centro, como eu acho que é a do Abel, e acho que por isso também não aceitou a proposta lá, o pré-contrato que assinou. Mas não vai sair daqui para o grande centro. Mas esses caras, a valorização, ela não é uma valorização no sentido financeiro, mais do que de mercado? Pode colocar a tela, Marcão. Se a informação, joga aí pra gente que a gente vai nela, mas fala. Sim, mas financeiro é importante, né? Não, claro que é. Para você pegar, olha ali, ó. Mas é porque ele é jovem. Aí é justamente a lista de treinadores portugueses que passaram pelo Brasil desde Jorge Jesus, né? E que lideraram o Brasileirão. Só o Abel Ferreira ficou para o Brasileirão seguinte. O Vitor Pereira não ficou porque ele foi mandado embora do Flamengo, né? Ele tá aí pelo Corinthians, tá? Lá ele tá ali pelo Corinthians. Ele teve problema com a sogra. No Corinthians foi ele que quis sair. É uma outra história. Teve problema com a sogra. Porque a sogra melhorou, ele foi ser técnico do Flamengo. Mas no Flamengo ele não ficou porque não foi bem. Aliás, até estreou agora, tem 2 jogos lá, 2 vitórias. No Wolverhampton lá. Está sendo ovacionado. Tirou o time da zona de rebaixamento. O Wolverhampton adora técnico português. O Nuno Espírito Santo lá era Deus até hoje. Mas eu acho que isso aí mostra muito o que o Eugênio trouxe, né? Assim, no sentido de trampolim. Assim, você vai bem no futebol brasileiro, isso te valoriza pra quê? Pro grande centro ou financeiramente? Pereira, são perigos. Para você chegar no chamado grande centro. Pascoal se perdeu no Vitor Pereira. Do futebol mundial, que seria os grandes clubes da Premier League, ou um grande clube da Espanha, ou um Bayern de Munique, ou um grande time da Itália, você tem que fazer sucesso primeiro na Europa. Você não vai sair daqui direto para um time top do mundo. Você vai sair daqui, vai conseguir pegar um time, quem sabe, intermediário na Europa, fazer um bom trabalho e dali aparecer para ser, como foi agora, o Rubem Amorim. Rubem Amorim é mais um do Braga. Sim. Ele sai do Braga para o Sporting, faz um bom trabalho no Sporting. Espetacular trabalho. E é puxado para o Manchester United. Está com as dificuldades dele iniciais lá, que são naturais. Mas, você vê, o Abel Ferreira, que está aqui no Brasil, não vai para o lugar dele no Sporting, porque ganha mais aqui do que o Sporting oferece. Então, aí é uma equação. Se a ideia é trabalhar nos maiores times do mundo, não adianta jogar no Brasil. Vir trabalhar no Brasil. Você no Brasil vai aparecer, vai se valorizar para ganhar mais na Arábia Saudita, no Catar, em algum outro cenário de mercado aí. Mas sair daqui, o técnico... Imaginar, por exemplo, que o Felipe Luiz, que é um técnico que tem um potencial muito grande, já mostrou um início de trabalho excelente no Flamengo, que é conhecido na Europa. Mas mesmo assim, para ele chegar num grande clube da Europa, eu acho que ele tem potencial para isso, ele vai ter que sair do Brasil para um clube intermediário na Europa para depois chegar num grande clube lá. Sim. É que o que me chama a atenção é que, assim, apareceu o JJ aqui antes do Arthur, né? O Jorge Jesus já é um treinador mais velho, já é experiente, já era conhecido. O Arthur... o próprio Abel, e eu entendo muito as escolhas do Abel, assim, ele assinou um pré-contrato num ano que, em tese, ele não ia ganhar nada de importante, aí cai um brasileiro ali na mão dele. É que eu fico pensando quanto que vale a pena você ir para o mundo árabe, você ir para o Catar, do ponto de vista desse caminho que eu tenho a sensação de que todos eles gostariam de fazer, sabe? De voltar para a Europa num grande centro. Mas eu acho o plano traçado pelo Eugênio é o plano ideal, né? Sim. De que eles possam vir para o Brasil, assumir uma outra equipe europeia, que eles possam subir esses degraus para um gigante do futebol europeu. Você não fala hoje que o Abel Ferreira possa dirigir o Barcelona, possa dirigir o Bayern de Munique, né? O Marcelo Gadiardo ficou tentando aí esperar uma chance num time grande, não foi para time grande nenhum, foi para a Arábia Saudita. E agora voltou para a Argentina. O Marcelo Gadiardo teve proposta do Flamengo, para ser treinador do Flamengo. Não topou. Não quis. Proposta não, né? Teve uma sondagem. Não foi uma proposta assim, te pago tanto, o contrato está aqui. Você quer vir aqui? Não, se ele fala topo, o Flamengo faz uma proposta para ele convincente. Claro. É óbvio. Agora, do Arthur, no caso do Arthur,
eu acho que as conquistas do Brasileiro da Libertadores pesam muito. Mas o trabalho dele na final da Libertadores, eu acho que pesa muito mais. Porque ele consegue olhar o jogo, ele consegue identificar o problema, a expulsão com 0 de jogo... 28 segundos. 0 de jogo, a expulsão com 0 de jogo, não deu um minuto ainda, 0 de jogo, o que ele faz? Conserta o time, os 2 meias voltam, encaixa o volante, o único volante que ficou... o Marlon, ele encaixa de zagueiro, traz, e começa a acertar o time, e aí tem a bola de contra-ataque. E o contra-ataque do Botafogo, tendo um jogador como o Luiz Henrique, que foi a peça decisiva na decisão da Libertadores da América. Ele faz um gol e sofre o pênalti no outro. Sim. Então, gente, não tem o que fazer. Eu acho que nesse caso, por isso é que eu acho que nesse caso, o profissional tem cláusula no contrato que deve ser cumprida, a pagamento da multa. E essa multa deve ser paga e segue a vida. O Botafogo tem capacidade suficiente entre os seus homens do scout, porque o scout do Botafogo é espetacular. O Alessandro Brito fez um trabalho o scout do Botafogo é muito bom. É capaz de já ter detectado o seguinte, o perfil do elenco é esse. O elenco do Flamengo, do Botafogo vai continuar sendo espetacular. Vai perder 6, 7, 8 jogadores. A questão é que se você perde Almada, Luiz Henrique, se você perde... Parece o Eduardo também tinha uma possibilidade de saída, também que é um reserva. Contrato ou não contrato. Se você perde, sei lá, um Savarino, você já muda completamente a característica desse elenco. Então agora é melhor você contratar primeiro um treinador para você redesenhar essa característica, Exatamente. E aí já tem um perfil determinado. O Botafogo já tem um perfil de time. É só colocar treinador que se adapte a essa situação. Né? Bom, como é que estreou o Arthur? Na altitude em Quito, fazendo um 4-2-4, com os 2 homens de beirada fechando. Sim. Então, gente, é um cara que tem ímpeto, um cara que se adaptou ao elenco, o elenco se adaptou a ele. Muito bom treinador. Você falou do Luiz Castro. O Luiz Castro não acertou em algumas equipes brasileiras. Teve propostas de algumas equipes brasileiras, até com salários que eram convincentes. Não topou. Mas ele não topou por quê? Porque ele quer assumir todo o departamento de futebol, inclusive a base, que é onde ele trabalha melhor, porque ele é um treinador de origem da base. Então ele quer a base para ele formar os jogadores. No Santos não deu certo por conta disso. No Atlético não está certo por conta disso. Ele quer tudo. Ele quer assumir o departamento de futebol como um todo. Ele é o treinador, mas ele bota o manager do futebol, bota o manager da base, ele dá a estrutura da base, a estrutura do time, os profissionais dele para trabalhar em tudo isso. Acho muito complicado isso acontecer no futebol brasileiro. E falando em portugueses, em gestão, em quem chega para mandar em futebol, tem mais um português chegando. José Boto já desembarcou no Rio de Janeiro, é o novo diretor de futebol do Flamengo. Parece que nessa gestão do BAP também vai ser assim. O clube controla, traz profissionais, mas ele, BAP... Preciso te contar agora sobre mais um português na mira do Botafogo. Depois das experiências bem-sucedidas, mas que terminaram de maneira traumática com Luiz Castro e também com Arthur Jorge, o Botafogo mira suas atenções para Sérgio Conceição, treinador desempregado desde a metade do ano, quando decidiu não renovar contrato com o Porto. Por lá foram 7 temporadas, várias delas extremamente vitoriosas. Já dá para adiantar que vai ser um negócio extremamente complexo, porque o Conceição tem mercado no futebol europeu e não pensa em trabalhar no Brasil. John Textor vai precisar abrir os cofres, ou o bolso no caso, e mostrar bastante lábia para conseguir essa negociação. Vale a lembrança de que o Arthur Jorge ainda não foi confirmado no Al Rayyan, mas o Botafogo já sabe que o campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro aceitou uma oferta do time do Catar e vai receber 3 milhões de reais por mês. Decepção do Textor com o comportamento do Arthur Jorge foi tão grande que o dono da SAF do Botafogo nem sequer fez uma contraproposta para tentar a manutenção do Arthur Jorge. E você pode cravar que vai virar um problema entre Botafogo e Arthur Jorge na justiça. Isso porque o Botafogo deve cerca de 17 milhões de reais ao treinador português por conta de prêmios alcançados com os títulos. E esse é mais ou menos o valor a que vai ter direito o Botafogo como compensação financeira do Al Rayyan pela quebra do contrato. Preciso te contar agora... Melhor parar por aí. Então tá bom. Então você vai falar de churrasco. Vamos voltar para os nossos assuntos aqui. Começando com o Botafogo. Arthur Jorge não vai continuar, não vai dirigir o Botafogo nesse ano agora de 2025. A Roberta Barroso traz pra gente as informações.
Esporte, Arthur Jorge não fica no Botafogo para a temporada 2025. Como a gente já vinha antecipando aqui na ESPN, o clube já via o treinador fora, depois dele ter falado a pessoas próximas no voo de volta da Copa Intercontinental sobre um acordo com o clube do Catar, o que causou muito desconforto internamente. Com isso, o Botafogo viu que seria em vão fazer uma proposta. O time carioca esperava que o técnico honrasse o contrato válido até o fim de 2025. Segundo fontes ligadas ao Botafogo, o treinador não procurou o Glorioso para comunicar a decisão. Quem fez contato com um dos funcionários do clube foi o agente de Arthur Jorge. Agora, a única pendência é o pagamento da multa rescisória de 2 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais na cotação atual. O Botafogo se movimenta em busca do novo comandante, mas, claro, aguarda a oficialização por parte do português. Campeão da Libertadores, campeão brasileiro, continua com um grande time, grande elenco, certamente terá mais investimentos para 2025, mas, pelo menos na minha visão, nunca é bom você ter que trocar de treinador, né? Abel, mas assim, eu não acredito nessa história que não foi comunicado, né? Eu acho que todos nós já estávamos esperando, analisando, depois procurando saber, informar sobre as negociações, né? A diretoria do Botafogo foi informada, acho que no meio do ano, que tinha um time do México que estava interessado. Já sabia, depois durante a semana da final da Libertadores, os procuradores, né, os agentes da equipe do Arthur Jorge informaram também aos dirigentes do Botafogo que tinha uma proposta da Arábia, que seria da Arábia não, do Catar, e uma outra, se eu não me engano, da Europa. Né? Então, assim, eles já estavam avisados, eles já sabiam dessas possibilidades. A única coisa é que eles contavam com os bônus, né, das premiações que foram feitas à comissão técnica do Arthur Jorge, que, se eu não me engano, cerca de 17,1 milhões de reais, alguma coisa assim, para serem divididos entre eles. E o contrato, né, que ele já tinha assinado até o final de 2025. Só que o futebol, existe uma prática muito comum agora nos últimos anos, uma prática recente que eu particularmente não gosto, mas o mercado dita isso. Você faz um bom campeonato, você tem uma valorização e os agentes batem na porta dos presidentes, olha, tem que valorizar, trabalhou bem. Não importa se ele ganha 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, eu não sei o quanto ganha. É melhorar o din-din, né? Eu não sei quanto ganha o Arthur Jorge, que eu não gosto de falar sobre salários das pessoas, né? Mas precisa dar aquela valorizada no meu profissional. Foi exatamente isso que os profissionais, né, os agentes do Arthur Jorge esperavam do Botafogo, uma resposta em relação às propostas que foram feitas. E eu acho que aí está tudo dentro do protocolo. Não é o Arthur Jorge que tem que ligar para o presidente e falar assim, olha, eu estou saindo. Aí existe uma questão de senta com o procurador informa, olha, estamos saindo porque ele recebeu essa oferta e ele vai aceitar. E ele aceitou, tá bom? E está tudo dentro do mercado, está tudo dentro daquilo que era esperado. Um treinador que chega no Botafogo, que faz o Campeonato Brasileiro que fez, que faz a Libertadores que fez, né, com os títulos, com a forma como a equipe se apresentava, era natural, né, chamar a atenção dos grandes mercados financeiros, vamos dizer assim, dos times que estavam dispostos a pagar. E foi isso que aconteceu. E agora o Botafogo tem que recomeçar, né, do zero. Eu acho que provavelmente o scout do Botafogo, o departamento de futebol é um departamento muito competente, mostrou isso nos últimos anos, montando as equipes, os profissionais. Tem aí o John Textor, que é o cabeça de tudo isso, né? O cara que pensa o futebol, mas ele também é um líder nato, né? Então ele sabe delegar as funções. Eu acredito que o Botafogo logo vai identificar o perfil do seu treinador, o perfil que possa trabalhar em conjunto com o elenco, as características que tem, para transformar ou para manter, né, esse Botafogo forte como foi o ano de 2024. Tem um nome que já começa a ser especulado, do Sérgio Conceição, a gente tem números dele para colocar na tela. O Botafogo foi muito bem no ano passado com o Luiz Castro. É um cara muito sério, pelo menos as conversas que nós tínhamos entre nós, jogadores, né? E a gente fala, né? Por mais que tenha um telefone, e aí como é que é? É mala, não é mala? Que era o que a gente falava na época, né? E hoje também tem, mas com outros
outros nomes, vamos dizer assim, e sempre falavam muito bem dele. Profissional extremo, muito sério. E no Porto ele mostrou isso, né? Um time muito competitivo, aguerrido. É um time que ele montou o Porto, ele tem essas características da equipe do Botafogo, né? Que são os 2 jogadores de lado de campo com muita força, muita velocidade. É um time forte na marcação e saída de contra-ataque, ou seja, é aí que eu falei sobre o trabalho do departamento de futebol do Botafogo. É identificar as características do treinador que se assemelham muito com a do antigo treinador, para você não ter que ficar mudando muito. E manter uma base. É lógico que você tem uma ou outra variação em relação a algumas variações em relação a posicionamento, a movimentação e tal, mas o básico, aquela coisa essencial de termos de posicionamento e de onde você começa, né, as jogadas, o Sérgio Conceição parece muito com o Arthur Jorge. Legal, então mudanças já garantidas aí no Botafogo, que terá um novo comandante a partir de 2025, e no Flamengo mudanças também, com a mudança de diretoria. O José Boto será o... Depois ele faz ganha de é ele que faz. Então, tem também esse lado homenagem que a gente tem que respeitar. Não é a questão do que está acontecendo. Não ele. Para mim, Luiz Henrique tem uma questão. O Rei da América, o Thiago Almada. O Rei da América, ele sempre foi um prêmio voltado para cá. Para a América do Sul, competições sul-americanas, não era para pegar essa questão, até porque o Messi joga em seleção sul-americana há muito tempo e não necessariamente... É isso. Mas aí você quer dar uma grife, você quer falar uma coisa, você quer colocar o cara no papo. É igual a FIFA inventou, a forma como a FIFA coloca o Inter Miami no Mundial. Não, é porque agora que decidiu que vai ser o campeão do turno tal, do dia tal, da hora tal, para ter o Messi... A Lua mas é mais fácil chamar que é uma homenagem. É mais fácil você jogar ali e falar uma homenagem. Sim. A gente quer ter o Messi na parada. Aí você acaba deturpando. Se alguém virar e falar, dá pro Messi também pelo que ele fez lá, falar o quê? Ele o Messi é indiscutível. Não vou discutir a respeito da qualidade no Messi, porque é um absurdo que esse rapaz... A carreira dele fala por ele, né? As conquistas que ele teve na carreira, inclusive na seleção da Argentina, essas conquistas falam por ele. Mas se você falar da América, aqui na América do Sul... Eu fico com esses 2 nomes, com o Luiz Henrique e com o Thiago Almada. E se tiver que votar, vota em quem? Eu voto no Luiz Henrique, mas pelo que ele construiu na final da Libertadores, pelo que ele construiu nos momentos importantes, e quando o time precisou, ele construiu. Então, mas eu sou muito fã do Thiago Almada. É difícil você falar, o Luiz Henrique não vinha bem. Estava desligado, passivo, meio perdido, deslocado do jogo, até pelo que era o desenho do jogo. Aí ele vai lá, faz o primeiro gol e sofre o pênalti do segundo. Sofre o pênalti. Esse é o Luiz Henrique na final da Libertadores. Foi decisivo. O técnico do Atlético Mineiro não conseguiu me enxergar o que estava acontecendo no jogo. Quando o Botafogo se reposiciona e traz os 2 meias e bota o volante de zagueiro e traz os 2 meias para serem volantes, ele teve muita dificuldade para perceber o que estava acontecendo. Né? Então, enfim, eu fico com o Luiz Henrique como o melhor jogador da América, como o Rei da América, mas quero fazer uma menção para o Thiago Almada, que eu acho que é um jogador vai jogar na França na próxima temporada, pena que não vai continuar no Botafogo, gostaria muito que ele ficasse no Botafogo. Eu nem sei se o treinador vai ficar no Botafogo, porque a cada manifestação dele a gente não sabe se ele fica ou se ele sai. Ele mesmo diz que não tem ainda destino acertado. Então, não sei. Eu fico com o Luiz Henrique também, porque o Botafogo perde assim, forma de dizer, né? 2 jogadores, um por lesão, que é o Júnior Santos, que para mim um absurdo que o Júnior Santos joga, e perde o Tiquinho, parte técnica. O Tiquinho começa a cair, não consegue dar sequência naquele Tiquinho que ele foi num primeiro momento, e o Luiz Henrique consegue, sabe, manter o nível do time lá em cima, jogando e jogando bem. Eu fiquei preocupado com problemas extracampo que ele teve, familiares até, e com a questão de jogar muito, questão de lesão. Mas ele soube administrar até isso. E quando vai convocado para a seleção também, jogador, normalmente o Igor Jesus sentiu um pouquinho a ida para a seleção, depois não teve o mesmo. Porque também começa a vir proposta, começa o empresário telefonar, olha, tem Europa, tem não sei o quê, vai para a seleção brasileira e faz gol. Lembra o Igor Jesus? Faz um gol importante. Mas o Luiz Henrique, para mim, ele conseguiu, mesmo com todo esse assédio, conseguiu se manter lá em cima e ser decisivo e encantava a gente. Quando a gente viu o Botafogo jogando e a bola chegava no pé do Luiz Henrique, a gente sempre via
né? Sempre sai alguma coisa. Além da imposição física, a gente via drible e jogar para frente. Olha esse gol contra o... Eu acho que eu não cheguei a perguntar para você, eu perguntei dos dois, Pedro, mas aí na hora do voto, seja o eletrônico ou o de papel, você vai em qual, Pedro? Eu vou no Luiz Henrique. Luiz Henrique? Eu também vou, né? Eu acho que é justo, em primeiro lugar, acho que seria um voto justo em qualquer situação, mas afinal ainda dá um peso 2, né? Porque realmente, aí a gente tá vendo outros gols, aquele gol com o Vasco dele é uma brincadeira. Foi um grande ano, sem dúvida, do Luiz Henrique. Eu acho que aí, né, que isso não é debate para hoje, né? Mas o Sila já citou o Almada sair, o Luiz Henrique terminou com um discurso meio no ar. E aí, a questão do técnico que o Pascoal trouxe. O Barbosa deixou no ar, e aí vem o mesmo. perigo, né? Depois de um ano mágico, é natural, assim, o sucesso faz parte em qualquer time de sucesso, você vai perder alguns dos seus talentos. E eu acho que essa é uma discussão. A gente não falou do Savarino. Alguém mencionou o Savarino? Acho que foi o Pascoal ou o Savarino, Silas? Eu mencionei. Foi falado por todos nós, mas... Gosto muito do Savarino. Foi decisivo também. Mas eu acho que o Luiz Henrique conseguiu ser melhor que ele ainda. Não, eu também. Né? Importante. Muito importante, Luiz Henrique. Muito importante. O jogador, inclusive, com a passagem dele para a seleção brasileira, não ficou desesperado para jogar. Na verdade, ele esperou o momento dele. E sabe que quando o Savinho, quando ele entra no lugar do Savinho em algumas partidas da seleção brasileira, o Pedro que acompanha a seleção em todos os momentos sabe disso, ele entra e é importante para a seleção brasileira. E é uma posição muito difícil de jogar, porque tem Savinho, tem o Dorival ainda não tem uma convicção sobre qual é o quarteto, qual o trio, qual é a formação de ataque, ele está testando. E por alguns bons momentos, o Luiz Henrique estava na frente do Estevão, na briga por posição da seleção, veja bem. Estava na frente do Estevão. O Estevão teve problema de lesão, depois ele estava começando a chegar, depois ele foi utilizado, mas o Luiz Henrique estava na frente. E quando entrou bem, resolveu, fez gol contra o Chile, resolveu vitória para o Dorival, salvou a pele do Dorival em alguns momentos. É difícil não mencionar, muita gente boa nesse time do Botafogo, Felipe, é difícil fazer essa votação. Eu fico com o Luiz Henrique como o melhor da temporada. Ele ganhou. Aqui ele acabou ganhando o Luiz Henrique, o melhor da temporada. Eu também acho. Acho que dá debate, mas a gente tem aí o Luiz Henrique como o melhor. Fã de esportes, você participa na hashtag ESPNFCBR sobre o jogador, o Rei da América, o jogo Rei da América. Sobre essa questão do elenco, preocupa para vocês? Botafogo? Isso do elenco, essa coisa de uma possível... Acho que uma palavra debandada é um pouco forte, porque vai dar a sensação de que, nossa, o último apaga a luz e não vai ser isso. É um baita elenco, né, gente? Sim, mas a gente tá tendo uns caras muito... Tiveram esse mesmo papo quando saiu o Jefinho lá atrás, aí o PR, aí o Adrielson. Eu acho que o Botafogo esteja numa situação de que vai ter debandado e o dono da brincadeira não está olhando para isso. Sim. Eu não acho que seja isso, não. Qualificado é um time que vai brigar por título esse ano novamente. Eu não tenho certeza se o John Textor vai ter, porque ele disse que ele anteciparia investimentos para montar um time desse ano de 24. Ele antecipou investimentos no Botafogo. E ele tem um problema para resolver, financeiro e econômico, que não são iguais, né? O financeiro é uma coisa e o econômico é outra, no Lyon para resolver. Ele tem que resolver lá o BO dele lá com o Lyon. O problema do Lyon tem que ter o budget. Vai para grupo não. Tem que ter o budget. Tem isso. Né? E o Lyon não estava com esse budget depositado para toda a temporada. Bonito, Pascoalzinho. Tu voltou bem depois do Natal. Estou empolgado. Aí, não tinha todo o dinheiro reservado para a temporada. E aí que houve a punição do Lyon. E ele tem que resolver isso aí, lá na França. Perfeito? O Botafogo, ele antecipou o investimento só em 2 jogadores, foram 50 milhões de euros, né, gente? Em 2 jogadores. 26 em um e 24 no outro. 26 no Almada e 24 no Luiz Henrique. Perfeito? Não foi barato. Não gastou pouco. Ele gastou, assim, muito para montar o time. Porque se você pegar na realidade, o time do Botafogo só tinha um da temporada passada, que é um jogador que tem uma presença nobre dentro de campo.
né? Que só um jogador ficou no Becão. Hã? Era o Marlon? Não, o Marlon Freitas. Só o Marlon Freitas. É. O Marlon Freitas era o único jogador remanescente que é nobre. Por quê? Porque ele foi vaiado o tempo todo e ele trouxe o aplauso para ele. Para mim, ele é um cara que tem uma nobreza especial para jogar futebol. Os outros todos eram novos jogadores na equipe do Botafogo. O nível de investimento foi muito alto. Agora, quando perde a Libertadores, eu sei que tem um impacto de perder a Libertadores. Ponto. O Atlético Mineiro perde a Libertadores, aí tem que remontar o time. O Botafogo ganha a Libertadores. No momento da euforia de ganhar a Libertadores, o Barbosa sai e fala: eu não sei se esse vestiário estará junto no próximo ano. Sim. Muitos não estarão aqui. Não foi isso que teve lá, Pedrão? Sim. Eu estou enganado, de repente eu ouvi coisa que não é. Então, isso me deixou um pouco assim com o pé atrás. O Almada, a gente já sabe que tinha um compromisso assumido, que em janeiro ele iria para a França. Ponto. Né? O Luiz Henrique pode ir ou não. Esse é um outro ponto que precisa ser observado. O Barbosa, ele vai? O Bastos vai? Quais jogadores ficarão? O Eduardo vai ter o contrato renovado? Mas Barbosa e Bastos você repõe. Você não repõe Luiz Henrique, você não repõe... Fica, o Almada eu acho que você repõe também. Acho que você não libera os dois zagueiros. Almada é duro para repor, Silas. Mas você acha... É duro, porque os dois meias do banco, né? O Romero e o Eduardo, terminam o contrato, dia 31. Então, são peças que o Tiquinho, o centroavante, vai ficar, porque ainda tem contrato. O bom é que ele já sabe o caminho, né? Isso. Ele já sabe o caminho, ele sabe a questão da imposição. Essa é uma questão, né? O treinador fica. Porque esse é um treinador que o Botafogo acertou na contratação com o perfil dos jogadores que tinha. O Botafogo tinha um elenco, mas precisava de um treinador. Mas precisava contratar um treinador que soubesse encaminhar a situação, como é que esses caras jogavam. E ele se encaixa perfeitamente. Ele começa a temporada como técnico do Botafogo, estreando em Quito, na altitude, e jogando no 4-2-4, gente. Esse cara é ambicioso? Esse cara gosta de jogar no ataque? Então isso me parece o mais positivo. E é assim que o Botafogo tratou a temporada. Jogando ofensivamente, dando satisfação para o seu torcedor, dando alegria para a torcida botafoguense. É isso que é o mais importante. Agora, todas as declarações dele, ele sai do jogo não sabendo se fica no Botafogo. Mas, Pascoal, assim como o clube é maior que o jogador, o clube tem que ser maior que o treinador também. Então o Abel Ferreira não vai ficar no Palmeiras a vida toda. Vai chegar uma hora que ele vai ter que ir embora. Apresenta o Palmeiras que ele fique até o final da gestão dela. E depois se vai ficar ou não é uma outra coisa. E eu aprendi desde muito tempo que sucesso sem sucessor é fracasso. Então se você não estiver preparando alguém, se o Palmeiras não estiver preparando alguém para substituir o Abel, a hora que o Abel sair, vai dar um baque. Mas é duro fazer isso. É muito duro. Mas aí a gestão... Jogador eu acho mais fácil. Cada um na sua, né? Aí o presidente, a Leila, o CEO, a diretoria, os executivos do clube. Esses caras é que tem que estar um passo à frente quando se trata de renovação. Porque o Botafogo, campeão. Quantos anos? Nunca tinha sido campeão da Libertadores, né? Não. Campeão da Libertadores. Quanto tempo fazia que não era campeão brasileiro? Desde 95. Desde 95. Foi campeão brasileiro. É natural agora haver um relaxamento. Cabe a quem não deixar isso acontecer, é furar a bola dos caras e falar, opa, é vida nova, zerou, então você tem que trazer jogadores novos que não ganharam. Você já ganhou, mas eu não ganhei ainda. Quero ganhar também. E aí, isso aí é papel da comissão técnica, juntamente com a diretoria. Bom, pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Obrigado pela audiência, tá? Por ficar comigo até o final desse vídeo, que é longo, eu sei, mas tem muito conteúdo sobre o Fogão. Então, para encerrar o vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos dos conteúdos que a gente postar todos os dias sobre Botafogo. Temos também a área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, de 15 e outros vários valores que você aí pode escolher o que cabe no seu bolso e ajudar o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom trabalho para vocês com muito conteúdo do Fogão todos os dias. Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.